Paulo, ele tem dentro do seu ministério um típico trabalho de liderança. Por onde ele vai passar, ele vai deixando discípulos, estabelecendo o presbitério da igreja, e ele ministra, prega, ensina, e assim vai deixando então os seus obreiros para fazerem a obra do Senhor. Ocorreu assim com Timóteo, que ainda jovem, aproximadamente aos 13, 14 anos de idade, aprendeu aos pés do apóstolo Paulo, e dali ele sai para fazer missões, a obra do Senhor juntamente com Paulo. E Paulo passa pela ilha de Creta. Quando o apóstolo Paulo passa pela ilha de Creta, ele fica por alguns dias ali, e ele conhece o trabalho que está acontecendo, ele sabe o que está se passando no local. Então, depois de ficar ali e por alguns dias estabelecer o trabalho na ilha de Creta, ele deixa então o seu obreiro Tito, que vai assumir a obra do Senhor na ilha de Creta. Tito então vai começar a trabalhar, vai começar a ensinar segundo aquilo que aprendeu pelo apóstolo Paulo. Os dias se passam, e segundo alguns estudiosos, dizem que esta carta foi na verdade uma resposta do apóstolo Paulo a Tito, porque Tito parece ter uma preocupação com a situação adversa em que ele está enfrentando, e Paulo vai passar essa carta para Tito, para poder assim centralizar a sua visão e o que ele tinha de fazer ali na ilha de Creta. E então Paulo começa a fazer uma descrição, e ele vai tratando sobre todos os grupos que tem ali na igreja, e dentre esses grupos, ele vai revelar-nos que existem pelo menos 4 grupos de crentes, de cristãos, que na verdade existem até os dias de hoje. E quais são eles? O primeiro grupo de cristãos que tinha ali chama-se os cristãos judaizantes. Quem são os cristãos judaizantes? Aqueles que vieram para a graça, aceitaram Jesus, reconciliaram com o Salvador pelo sangue do Cordeiro, mas não deixaram de guardar o sábado, não deixaram de guardar a lei, não deixaram a circuncisão, querem viver no olho por olho, dente por dente, mas querem também servir o Senhor Jesus Cristo. Então Tito já vai e já começa a enfrentar essa primeira dificuldade, um primeiro grupo de crente que está vivenciando ali, mas querendo que a mentalidade dele seja mudada para o judaísmo. Então o segundo grupo que Tito vai encontrar ali na região de Creta chama-se o grupo dos cristãos legalistas. Quem são os legalistas? Os legalistas são conhecidos em vários lugares. Ele olha para você e diz que isso é pecado, aquilo outro é pecado, tomar banho é pecado, ter celular é pecado, ter rádio é pecado, tudo é pecado para o legalista. E o legalista ele tem algo dentro dele que parece que, eu não sei de onde ele recebeu, na verdade sei, mas tenho medo de dizer, ele tem uma habilidade de julgar. Já notou como é o legalista? Ele olha para um e diz: não, aquele vai para o inferno, não, aquele vai para o céu. Não, se eu fosse Deus, aquele ali já estava condenado, na hora, ia descer direitinho para o inferno. Legalista, ele olha e ele vem para um culto como esse e diz: aquilo não estava bom, aquilo outro não estava bom, eu não gostei da pregação, não gostei daquele irmão, não gostei do cabelo daquela irmã. Aí termina o culto, ao invés dele sair com a mensagem, com a pregação dentro do coração, ele sai cheio de mais pecado, que parece que ele vem na igreja para buscar isso. Tito enfrenta essa dificuldade. A terceira dificuldade que Tito vai enfrentar é um grupo chamado grupo liberalista. O grupo liberalista também passa algumas dificuldades para Tito. Por quê? Porque o liberalista já é totalmente diferente do legalista. Enquanto o legalista condena, manda para o inferno, diz que não pode, diz que não dá, diz que não é para fazer, já o liberalista é diferente.
Sabe o que liberalista faz? Ele olha e diz: mentir? Não, mentir não é pecado. Mentir pode. Adulterar também não dá nada, é tranquilo, eu vou fazer isso. Fornicar também não é pecado. Namorada, dormir na casa do namorado e ter relações ali antes do tempo, não, para mim tudo bem. Para mim tudo é fácil, tudo pode. O liberalista é interessante. Você chama ele para o culto da oração na segunda. E aí, irmão, vamos na oração segunda-feira? Não dá, eu trabalhei muito hoje, estou cansado, para mim não tem jeito. Aí chega o culto da quarta-feira. Você olha para o liberalista e diz: e aí, irmão, por que não veio no culto na quarta-feira? Irmão, porque no culto eu tinha lá um futebolzinho e tive que trocar pelo culto. E não pude ficar, não pude vir adorar, não pude vir dar glória, não pude vir dar aleluia. Meu Deus do céu, o liberalista é assim. No culto de ensino, não dá, eu trabalhei, eu estou cansado, tinha minha novela para assistir, eu tive que trocar, para mim não dá, para mim não tem jeito. E o sábado eu tive que passear com a família. E domingo? Domingo se der eu vou. Já viu? Às vezes o culto de domingo se torna gelado, porque ele é o que vem no domingo. Meu Deus do céu, é o liberalista. Mas existia um quarto grupo de cristãos ali também. Sabe qual é o quarto grupo de cristão? É o grupo do cristão chamado cristão verdadeiro. E eu quero acreditar que esse grupo está aqui nessa tarde, aleluia. O grupo do cristão verdadeiro é diferente. Você chama ele para orar, ele está pronto, está disposto. Você chama ele para visitar, ele está pronto. Ele diz: eu estou dentro, pode me chamar que eu vou. E quarta-feira, o futebol, não vai ficar assistindo, trocar pelo culto? Não, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que adorar a Deus, eu tenho que conversar com Deus. Isso é uma verdade, porque Deus é tudo para aquele que é cristão verdadeiro. Então o cristão verdadeiro, ele é o que vai dar lucro para o reino de Deus. O cristão verdadeiro vai fazer a obra de Deus. O cristão verdadeiro vai pregar a palavra de Deus. O cristão verdadeiro vai ensinar a palavra como ela é. O cristão verdadeiro não teme em falar o que tem de falar, não teme em orar, não teme em jejuar. Ele vai e vai buscar a face do Senhor. Então Tito enfrenta esses três grupos problemáticos, e ele, segundo alguns estudiosos, diz que manda uma carta para Paulo. E ele diz: Paulo, eu estou sofrendo a dificuldade, estou passando por um problema aqui na ilha de Creta. Olha, tem uns cristãos aqui que são problemáticos. Na primeira reunião que eu fiz com eles aqui, um diz que tinha que guardar o sábado, outro diz que tinha que usar isso, outro diz que tinha que usar aquilo, outro já disse que não podia usar nada, outro já disse que não podia fazer nada. O que é que eu faço, apóstolo Paulo? E Paulo vai começar a passar uma carta para ele, que mais ou menos uns 6 meses depois vai chegar nas mãos de Tito, e essa carta vai ser lida diante de toda a igreja. Aí Paulo começa a dizer assim: olha, meu filho Tito, você é meu filho na fé, eu te chamei e coloquei você aí, e não pense que eu não sabia do que estava se passando aí. Eu conhecia todas as dificuldades que você ia enfrentar ali. As dificuldades que você está enfrentando aí, eu também enfrentei quando eu passei aí pela ilha de Creta. Eu vi que tinha alguns judaizantes problemáticos aí. Eu vi também que tinha alguns liberalistas e legalistas aí. Eu vi, mas eu tenho um conselho para dar para você aqui hoje. Quando você for ensinar, Tito, ensina com semblante firme. Tenha certeza naquilo que você for falar, porque quando você falar, as pessoas vão ver que Deus está em você e não vão poder se levantar contra a tua vida. Ele diz assim: olha, Tito, quando você for pregar, ministrar, falar o que tem de se falar, anuncia, fala a verdade, que as moças sejam moças idôneas, que elas sigam o exemplo das mais idosas, que os idosos tenham aí palavras de verdade firmes, que eles sejam homens de exemplo para os jovens, e que os jovens que eles sejam exemplo, e que quando eles falarem, até mesmo Satanás ou o adversário tenha medo das suas palavras. Mas eu tenho um conselho para te dar aqui hoje, Tito. O conselho verdadeiro, central dessa carta que eu estou te enviando nesse dia, Tito, é que com efeito a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Em outras palavras, ele está dizendo assim: Tito, você está preocupado com os liberalistas
que estão aí, eles já estão aí, uma hora eles vão se converter. Você está preocupado com os legalistas que tem aí, uma hora eles também vão se converter. Você está preocupado com os judaizantes que estão aí, uma hora eles também vão se converter. Teve até um profeta no meio de vocês aí, e aí a história vai dizer que o nome dele é Epimeníades. Ele diz que profetizou e falava sobre tudo que os cretenses, o povo de Creta, praticava. Então eu sei o que está passando aí, mas Tito, eu não te deixei aí para se envolver com esses grupos que estão aí, porque eles já estão aí dentro. A graça se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Se aí dentro alguém não quer, vai lá fora, busque, porque lá fora tem alguém que queira. O que me alegra o coração, eu sinto a presença de Deus aqui essa tarde, é que a graça não se manifestou para o rico. Se ele tivesse dito isso, eu teria uma preocupação. Ele também não disse a graça se manifestou para o preto, para o branco, para o pobre, para o rico, para o famoso, porque não é famoso. Não, ele diz a graça se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Então Tito, reúna aí os cristãos verdadeiros, vá para a favela e busque alguém que está lá, entra na cadeia e busque alguém que está lá, vá pregar o evangelho a tempo, fora de tempo. Eu coloquei você aí para anunciar a verdade que é para ser anunciada. Tito, você está muito preocupado com problemas internos. Eu vou te dar um conselho: o mundo aí está aí fora para ser ganho, as almas ainda estão aí para ser ganha. Prega a palavra, anuncia ela como ela é. Aí ele vai dizer assim: porque a graça nos ensina, versículo 12 do capítulo 2, ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, e a viver neste mundo com autodomínio, justiça e piedade, aguardando a nossa bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, que vem para quê? Para buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Pregue, se quiser viver, viva, mas se não quiserem viver, o que importa é que você vai pregar. Eu convido você a se colocar de pé aqui essa tarde. Deus tem algo a fazer na tua vida. Você não veio aqui em vão nesse lugar. Você veio aqui a este lugar para conversar com Deus, para ouvir a voz de Deus, para falar com Deus. Deus tem algo a fazer na tua vida. Deus tem para colocar em você um ministério de estrutura e de base. Alguém está olhando aí fora e está pensando que não vai, mas eu tenho uma certeza com respeito à tua vida: vai. Deus só está dizendo para você: se desligue dos problemas que estão ao seu redor e olhe para o horizonte, porque existe algo muito maior que está por acontecer através da sua vida. Louvado seja Deus. Gostaria que você fechasse os seus olhinhos aí comigo agora, e eu vou orar com você. Você sabe qual é a sua vocação?